Olá! Você já ouviu falar nas constelações familiares? Por que o uso dessa técnica tem se ampliado tanto na atualidade? Eu sou o Dr. Dinhali, médico psiquiatra, criador e responsável pela página Psiquiatria com Você, e hoje eu vou estar conversando sobre as constelações familiares e seus 3 princípios básicos, as ordens do amor. E a terceira ordem é a ordem do pertencimento, onde todos de um mesmo clã, todos de uma mesma família têm direito a pertencer àquela família. Toda vez que há, dentro de um contexto familiar ou dentro de uma empresa, a exclusão de um dos seus componentes, isso vai gerar o que chamamos de emaranhamento, ou seja, uma consequência ruim e desastrosa que impede o sucesso daquele sistema. Então, dentro da percepção do pertencimento, um familiar que tenha tido, por exemplo, uma postura de vida ou uma atitude na vida condenável, quando as outras pessoas dessa família o condenam, o criticam e o excluem, isso vai gerar para essa família um novo descendente que manifestará aquele mesmo tipo de comportamento. Por exemplo, um familiar que tenha cometido suicídio e aí, por um preconceito em relação ao suicídio, por um julgamento em relação ao suicídio, toda essa família começa a não falar dele, a esquecê-lo. É como se ele não tivesse existido na família. Essa exclusão, pela crítica exagerada ao comportamento suicida, fará que esse sistema de ordens ofereça a essa família uma nova vivência perante ao comportamento suicida. Muitas vezes de um descendente, de um filho, de um neto desse que se suicidou e não foi compreendido. Isso traz uma noção de aceitação profunda aos que me antecederam em minha família. Aceitar profundamente a história de vida de cada um dos meus antecedentes, de cada um de meus antepassados, vai me trazer um equilíbrio melhor e uma força melhor para cumprir com o meu processo de realização e sucesso na vida. Então, o reaparecimento daquele padrão de comportamento que foi julgado num outro familiar serve para que essa mesma família, para que esse mesmo sistema dê um lugar no seu coração àquele tipo de atitude ou aquele tipo de destino. A partir do momento que esse sistema familiar aceita aquele tipo de comportamento, por mais trágico que tenha sido, aquele tipo de história de vida que mais trágico que tenha sido, ou seja, ou por um destino de insucesso, de perdas financeiras, por exemplo, à medida que a família aceite aquela pessoa como pertencente à família, mesmo tendo tido uma atitude equivocada ou um destino ruim, essa família se reequilibra. Daí não haverá necessidade dessa família entender a importância daquele tipo de comportamento no contexto da liberdade universal de realização. Então o conceito de pertencimento traz uma proposta profunda de aceitação de todo tipo de atitude, de todo tipo de opinião, de todo tipo de história de vida. Isso num contexto universal, num contexto de humanidade. E as constelações mostram que a importância desse respeito, de dar o direito de pertencer a quem quer que seja ao meu sistema, se torna mais importante ainda quando está dentro de um seio familiar. Quando eu critico, nego, condeno, excluo uma pessoa do meu seio familiar, isso acaba trazendo consequências ruins, danosas, de insucesso, sofrimento e muitas vezes até adoecimento. E as constelações familiares foram sistematizadas por Bert Hellinger como uma forma de diagnosticar, ou seja, entender que tipo de emaranhamento, de tipo de desordem há naquele sistema e, ao mesmo tempo, no mesmo procedimento, dar uma nova ideia, trazendo uma nova percepção, uma nova informação a esse sistema e diminuindo assim o impacto daquele engano de exclusão que estava causando na vida das pessoas. Então, de uma forma resumida, são esses os princípios das constelações familiares. Se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha, compartilha, comenta, participe. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.